Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja na sua vida. Olá, meu irmão, professores da Escola Bíblica Dominical. Aqui é pastor Emílio Enclein. E nós estamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta vez com a lição de número 9. O título de nossa lição: todos nós já sabemos que estamos estudando uma doutrina bíblica chamada antropologia. E isso é importante saber que fizemos isso numa visão bíblica e não filosófica. Vamos falar sobre o tema de nossa lição, o primeiro projeto de globalismo. O nosso textuário encontra-se em Gênesis capítulo de número 11 e o versículo de número 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A verdade prática é um pensamento muito importante para essa lição. O globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Professor, sempre faço questão de dizer, não esqueça da leitura bíblica em classe e peça para os seus alunos fazer de forma clara, de forma audível. Você entende? E há uma necessidade de você usar o texto bíblico. Não esqueça que o professor é servo da palavra. Ele vai falar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Gênesis, capítulo 11, do 1 ao 9, fica a nossa leitura bíblica em classe. Não leremos pelo tempo que temos, mas é importante que você faça isso em sala de aula. O objetivo geral de nossa lição, o que ela quer dizer no geral? Evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Objetivos gerais, ou específico, melhor dizendo. Os específicos são aqueles que vão dar bem clareza a esta lição. Primeiro, apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé. Globalismo é essa missão sua, explicar o globalismo de Babel. De que forma isso aconteceu? Expor também a intervenção de Deus em Babel. Professor, tem uma dica para você. Antes de começar a lição, ou ao introduzir o assunto da lição, é importante que você explique, pesquise isso, mas já vou deixar uma dica aqui, a diferença entre globalização e globalismo. A diferença, pastor, nisso? Com certeza há uma diferença. Globalização visa expandir. Globalização visa espalhar a ideia, como livre comércio e tantas outras coisas. Já globalismo prega o que a Torre de Babel fez. O que, pastor? Isolamento. Fecha-se para tudo e para todos. Então, marque isso. Globalização versus globalismo. Não pode ser considerado a mesma coisa. Foi o caso da Torre de Babel. Deus havia dito que eles deveriam se espalhar pela terra. Mas eles decidiram se isolar. Isolar de todo o espaço da terra, inclusive de Deus. E não deu certo. O projeto da construção da torre ocorreu na terceira dispensação.
Por que eu estou falando isso? Para você entender. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência, do Jardim do Éden, antes da queda. A segunda dispensação foi a dispensação da consciência, aonde o homem passou a ter consciência das coisas e saber o errado e o certo. A terceira dispensação, que durou 427 anos, essa dispensação é chamada a dispensação do governo humano. Ela termina justamente na dispersão dos povos e o início da chamada de Abraão. A chamada de Abraão dá início a uma nova dispensação, a dispensação patriarcal. Só para que você explique isso para a igreja e fique mais claro. Em que dispensação aconteceu o episódio da Torre de Babel? Na dispensação do governo humano. Vamos à frente. A partir do projeto global de intentarem fazer alguma coisa, de construir e isolar-se de tudo e se tornar uma só língua, era um só pensamento, e a gente sabe que há uma prosperidade quando falam, nem que seja para o mal, mas há. Eles tentaram fazer isto. Tentaram fazer um sistema de globalismo. E hoje nós não vivemos num tempo diferente. Infelizmente, em pleno século XXI, nós enfrentamos ideias semelhantes. Querem fazer uma espécie de cultura secular onde o espírito do anticristo venha transmitir suas ideias. Ideias tais como uma espiritualidade fabricada, como uma religião sem nenhuma espiritualidade, uma religião produzida. Só precisamos saber que, como nos dias de Babel, como nos dias de Noé, Deus ainda continua sendo o Deus que controla este universo. Não cai uma folha de uma árvore se não for de sua vontade. Os homens precisam saber que seus intentos têm limites. Deus não os deixará ir muito longe. Eles planejam, eles arquitetam no segredo, nas salas secretas, mas Deus dos altos céus está vendo tudo. Vamos adiante, e agora nós temos já o primeiro subtópico. Depois de nossa introdução, o primeiro tópico com seus 3 subtópicos. Observe lá. A segunda civilização humana. Esse é o título do nosso primeiro tópico. E ela vai tratar do quê? Da época de Noé. Que época era essa? Quais eram as condições desta segunda civilização? Todos nós sabemos, Noé e sua família eram os sobreviventes do dilúvio. A raiz era Adão, óbvio, pela pessoa de Noé. Adão era descendente de Sete, de um dos filhos de Noé. Inclusive, Noé nasce 14 anos depois da morte de Sete, o filho piedoso de Adão. Tá certo? Sete era filho de Adão. E Noé vem trazendo uma linhagem piedosa. Porém, na época, Noé era o pai da segunda civilização. Era o pai da civilização atual da época. O segundo tópico, ou o primeiro tópico de nosso primeiro ponto aqui, fala da apostasia de Cã e Canaã. Quem era Cã? Quem era Canaã? Podemos olhar primeiro, o que é apostasia? Explique isso à sua classe. O que é apostasia? Apostasia é afastamento definitivo e premeditado de Deus.
das coisas divinas. E isso vai acontecendo de forma tão sorrateira que você nem observa. Você nem percebe que está saindo da presença de Deus. Pequenas atitudes, esfriamento espiritual, enfim. E aí observamos que isso se torna uma ameaça até para os dias de hoje. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Esses 3 filhos vieram do mesmo pai. Mas eu aprendi um ditado antigo que dizia: os 5 dedos ligados em uma só mão estão ligados na mão, mas são diferentes. Assim são os filhos. Um pai que tem vários filhos corre o risco de ter um com tendência para o mal. Parece que Cã era tendencioso. Parece que seu filho era o tipo de homem, de rapaz que gostava do que era mal. A mesma forma, vimos em Davi, que sofreu com seu filho Absalão, de Ezequias, que teve um filho e trouxe tristeza, Manassés. Observe bem, todas as famílias. No caso de Noé, o filho Cã. Feliz é o pai que tem todos os filhos que se prostram diante de Deus e se rendem diante de Deus. O subtópico de número 2 vai falando do enfraquecimento da doutrina de Noé. Um ensinamento que ao longo dos anos vai perdendo a força. E é isso que acontece. Uma comunidade vai abandonando devagar os preceitos e esquece das verdades que lhes foram ensinadas. Quando Noé saiu da arca, ele reúne sua família ao redor do altar. E quem está ao redor do altar? Seus filhos. Sem, Cã, Jafé, todos eles estão em volta do mesmo altar. Porém, percebe-se que nem todos que estão diante do altar, seu coração está voltado para o altar. A verdade é que nem todos que estão na igreja estão com o coração na igreja. Estão na igreja, mas a igreja não está nele. E até vêm, até cantam, mas não vivem aquele momento. Não vivem a doutrina que é ensinada no templo. Não vivem os ensinamentos que são ensinados. Isso aconteceu com o filho dele. Demonstrou no incidente da vinha. Lembra? Papai plantou uma vinha, colheu o fruto, fez um vinho, claro, acabou se embebedando e acabou ficando desnudo dentro da tenda. O filho entra e, ao invés de respeitar o pai, cobrir a nudez, sai dali zombando, rindo do pai e anuncia a seus irmãos. Acaba recebendo uma maldição na vida. Mostra um comportamento inadequado. Filho de um homem justo, mas o comportamento do filho não tinha nada a ver com o pai. Infelizmente, as coisas perderam o controle, sua geração, que quase estava se assemelhando ao que acontecia antes do dilúvio. Subtópico de número 3. Descaso com o mandamento divino. Qual era o mandamento, pastor? Gênesis capítulo 9, versículo 7 diz assim: sejam férteis, multipliquem-se, isto é o Senhor que está dizendo, espalhem-se pela terra. Este era o mandamento. E o que aconteceu? Fizeram ao contrário. A ordem divina era multipliquem-se, espalhem. E eles fizeram o contrário. Isolaram-se, aglomeraram-se num só lugar, dando início ao tal globalismo. Foram contra os mandamentos de Deus.
A intenção de Deus é que toda a terra fosse povoada. Aí você pergunta, em que tamanho era a expansão na época? Independente do tamanho, se havia uma diferença dos nossos dias hoje, eu não posso lhe afirmar, mas que a terra era muito grande e havia uma expansão, tinha sim, mas eles não quiseram obedecer. O tópico de número 2 vai tratar do globalismo de Babel. Dando sequência ao que estamos falando, do comportamento dos descendentes de Cã, nós vamos falar sobre o globalismo. A Torre de Babel representa a condição moral da sociedade daquela época. Eles estavam totalmente decaídos. Ela representa o início da queda humana, através de sentimentos tais como o orgulho, a soberba, a rebeldia, atitudes que derrubam o homem. É importante, professor, explicar isso na sala de aula, na igreja, na ministração, que qualquer um que tomar a atitude de rebeldia, de soberba, de prepotência, de exaltação humana, não terá um final feliz. Haverá uma intervenção divina. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Essa é a verdade. Então, todo ser humano precisa saber de sua posição no universo. Ninguém queira se colocar no lugar de Deus. Herodes fez isso e caiu morto, comido de bicho. Deus é Deus, Ele é o Criador, nós somos a criatura. Ninguém queira sair de sua posição. Deus jamais permitirá. Você lembra de algumas histórias, de ocasiões? O Titanic, e o dono disse, nem Deus mesmo afundará ou poderá afundar esse navio. E o que aconteceu com o Titanic? Outras personalidades mundiais conhecidas que zombaram de Deus e não tiveram um fim feliz. Ninguém zomba de Deus. A Bíblia diz, ele não se deixa escarnecer. O subtópico número 1 desse tópico aqui está falando o seguinte, uma só língua, um só povo. Isso é vantagem? Com certeza. Gênesis 1, 11 e 1 diz assim, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Já tratamos disso em lições passadas. Já falamos. Até ali era uma só língua. A unidade linguística era absoluta. Eu acredito que era bonito isso. Mas o problema não era esse. O problema é que essa unidade linguística lhe daria proveito para rebeldia. Tirando proveito dessa unidade, o que eles fizeram? Estavam formando uma confederação. Nossa lição trata disso. Uma confederação de que tipo? Anti-Deus, anticriador. Formaram uma sociedade centralizada no homem. Deus estava olhando e disse, vou descer para resolver isso. Entende? Subtópico de número 2. Vimos o subtópico 1, agora vamos tratar do subtópico de número 2. Só lembrando que o tópico 2 tem apenas 2 subtópicos, professor. A construção de Babel. Quando eles decidem fazer mesmo, Deus decide intervir. Você já observou uma coisa, e eu anotei para falar isso para você, que muitas vezes Deus interfere nos nossos planos para o nosso bem. Fizemos planos, a nossa cabeça está dizendo, vai dar tudo certo. Mas Deus olha e diz, não vai dar. Não é assim que eu quero. Coisa tremenda isso. Eles planejaram.
vamos fazer, vamos construir. E aí acontecem algumas coisas. Quando Deus barra nossos planos, quando Deus corta nossos projetos, de duas coisas uma: ou nos frustramos não entendendo a ação de Deus, ou depois agradecemos dizendo: muito obrigado, Deus. Você salvou eu dos meus próprios erros. E isso é importante saber. Foi assim que Deus fez na Torre de Babel. Por mais bonito que fosse aquela cidade, aquela torre, a construção, Deus percebeu que aquilo ali não daria certo. A ordenança divina era se espalhar. Eles estavam juntando. Foi deste jeito que Deus espalhou tudo. Deus sabe como faz. E tudo o que Ele faz é bem feito. O último e terceiro tópico nós vamos falar agora. No último e terceiro tópico, nós vamos ver a mão de Deus sobre esta geração. Na construção, Deus foi lá e interviu, fez uma confusão, fez coisas tremendas, espalhou tudo, e nessa confusão de línguas a gente aprende algumas coisas aqui. Observe bem que no subtópico número 2, na construção de Babel, eles tentam construir um arranha-céus e você diz assim: jamais iam conseguir. Não subestime, não. Eles tinham inteligência. Lembra da arca? Não foi um barquinho de papel. Foi uma construção muito forte. Uma construção que coube casal de animal de todas as espécies. Eles estavam firmes para fazer. Não se frustraria por si próprio. Foi Deus quem foi lá e interviu. Foi Deus quem interviu. Aí ele vem e faz a confusão das línguas. Algumas coisas eu aprendo aqui. Que enquanto nós falamos a mesma língua, dificilmente alguma coisa dará errado. O próprio Deus diz: eles falam a mesma língua. Eles estão unidos e vão chegar ao que pensam. Isso acontece no casamento. Enquanto se fala a mesma língua, no diálogo a gente se entende. Não tem problema. Seja na amizade, casamento, trabalho, sociedade, aonde for. A partir do momento que um fala uma coisa e o outro entende outra, daí vai dar problema. Quantas vidas estão passando por isso? Quantas casas é uma torre de Babel? Quantos empregos e sociedade é uma verdadeira torre de Babel? Um fala uma coisa, o outro entende outra. Isso não vai dar certo. Então, observe bem, outra coisa que eu percebo é a fidelidade de Deus aqui. Observe bem. Deus poderia agir de outra forma. Deus permitiu a confusão de línguas porque Ele é fiel. Observe bem, Ele diz assim no concerto, no pacto que Ele faz com Noé. Gênesis 8:21. Eu nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Falou isso na aliança com Noé. Então ele espalhou a humanidade daquela época. Disse: eu não vou destruir. Se eles não se espalham por si só, eu vou fazer isso. Agora observe uma coisa. O segundo subtópico, o efetivo povoamento da terra. Deus fez isso. E aí vimos Deus fazendo o que acabamos de falar. Forçou essa ocupação. Todos os lugares, até os confins da terra, foram ocupados. É assim que Deus faz. Se isso acontecesse, de eles prevalecerem na torre, acabaria-se por ali. Mas Deus foi lá e espalhou para que as coisas ficassem do jeito que Deus queria.
E observe bem como Deus faz isso em tempos diferentes. Jesus fala com seus discípulos e diz assim, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Aí lá na frente ele diz assim, e descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo, recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Aí eles estão tão bem recebendo bênção de Deus em Jerusalém, está tudo certo, e não saíam. Deus permite a perseguição e eles se espalham. Lá vão para todos os cantos da terra para falar de Jesus. Foi assim que Deus fez também com os moradores de Jerusalém, para que o evangelho fosse espalhado. Assim se fala também da igreja. Fica amontoada dentro das quatro paredes e não falam de Jesus. Sabe qual é a lição que aprendemos aqui? Espalhem-se. Vão anunciar Jesus. O último subtópico, e a gente vai encerrando, vai falando da eleição de Sem, logo após o episódio da dispersão de Babel. Observe bem, começa o período da dispensação patriarcal. Lembra? Falei lá no início, dispensação patriarcal, que começa marcado pelo pacto de Deus com Abraão. Um período que durou 430 anos. A dispensação do governo humano durou 427 anos e a dispensação patriarcal durou 430 anos até a saída do povo do Egito, onde começa a dispensação da lei. E aí nós vimos em Abraão os descendentes justos de Noé, que era Sem, que foi escolhido como uma descendência piedosa. Gerou filhos e filhas e mais à frente um dos descendentes foi escolhido por Deus, Abraão. Isso é maravilhoso. Por que isso? Porque Deus queria cumprir as promessas a respeito do Messias. Lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, vai dizendo que da semente da mulher sairia um, e ali vem a promessa de Deus sobre a humanidade, prometendo um redentor. A morte do animal para vestir o casal. E o Novo Testamento vai dizendo, e ele nos amou, e ele projetou tudo isso antes da fundação do mundo. Estava tudo nos planos de Deus. Abraão é chamado e é considerado o pai na fé. A nossa conclusão vai dizendo o seguinte: a fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou duas ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, a povoação de toda a terra. E por último, a grande comissão através de Jesus Cristo. Foi bem assim mesmo. É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, não fique ali, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. O globalismo, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás. Só mesmo a obediência aos termos da grande comissão. O diabo quer que você fique enclausulado, que você fique isolado, mas Jesus quer que você vá, faça evangelização, faça missões e que possamos fazer missões esperando a vinda de Jesus. Por isso, nossa lição termina dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe e até a próxima lição.